Prosseguindo aqui em tarefas agendadas, né? A gente vai descobrir, né, como é que está funcionando essas tarefas agendadas. E vamos lá. Um modelo pode declarar tarefas recorrentes. Por exemplo, a limpeza periódica de cache, né? Eu explorei isso aqui durante essas gravações, né? Que a gente usa aí aquele app scheduler para uma biblioteca, né, do Python, para fazer automações, né, para agendar tarefas, né? E essas tarefas agendadas ficam em cada arquivo jobs.py dos módulos, né? E aqui tá, né? Expõe um arquivo jobs.py na raiz dos módulos com uma função registers jobs e scheduler. No momento, a gente só está executando essa tarefa agendada no cache, né? Então, no Mercado Livre, a gente definiu o seguinte: todo dia às 3 da manhã, né? Quer dizer, de 2 em 2 dias, no horário de 3 da manhã, o jobs é acionado, né? Esse arquivo .py é acionado para fazer uma limpeza no cache do Mercado Livre, né? Às 3 da manhã. E é isso que acontece, né? As tarefas agendadas aí estão no jobs. E o main.py da raiz, em seu lifespan, né, cria um async iOS scheduler, né? Descobre automaticamente todos os jobs.py dos módulos e chama o register jobs de cada um. Então aqui entra aquela regra, né, que a gente não quer alterar a main.py raiz por conta de novos módulos, novos jobs, novos arquivos surgirem, né? E aí passa um scheduler compartilhado. A partir disso, o agendador é iniciado no startup e encerrado no shutdown da aplicação. Jobs.py é opcional. Um módulo sem tarefas agendadas simplesmente não o declara, né? O main.py da raiz nunca é editado para isso. A descoberta é genérica. Então aqui a gente tem muita liberdade, né? A gente pode sim agendar tarefas sem precisar mudar nenhuma regra de negócio do módulo ou da aplicação, assim como a gente pode deixar aí as tarefas de forma vaga, né? Sem definir nenhum ou até sem o arquivo jobs.py. Então não é algo obrigatório, que a gente classifica como obrigatório, né? Nessa API. O contrato de resposta de sucesso, né? O envelope de resposta é universal para todos os módulos. Ou seja, você fez a requisição para a API, recebeu os dados, né, em JSON. E aqui está a forma que isso aparece universalmente, né? Em cenário de sucesso, que o JSON trouxe todos os dados para você, né? Trouxe o response. E aí esse é o formato, né? Tem um success true, aí tem o nome do domínio, tem o nome do módulo, aí tem a query, que foi a sua palavra-chave, né, seu termo de busca que você fez no módulo específico, o total de registros que vieram, né, o cache, se está falso, se está true, né, se pegou por cache ou se não pegou, no caso, e todos os resultados. E esse resultado aqui é todo o response que o output nos devolve lá naquele controller, ok? Aí temos aqui, né, o campo cache te indica se o resultado veio de cache. Se veio de cache, true. Ou se veio do pipeline, false, né? O total representa o número de itens em results após os filtros e limite de projeção, como eu falei. O esquema de cada objeto dentro de results é definido pelo módulo conforme seu contrato de saída, tá? Então, isso aí, tá? Que é o contrato de resposta de sucesso. Vamos para a próxima headline aqui, que é o contrato de resposta de erro, tá? A gente já entendeu muito bem aqui, né? Se você viu todos os vídeos do Visão Geral até agora, você entendeu que que existe, né, um formato base de mensagem de exceção. Isso tudo é definido em uma pasta lá na shared global, base, aí tem o exception lá, né? A pastinha exception, e a gente vai ter dentro do arquivo dessa base, dessa pasta exception, perdão, o handler global, que converte toda a exceção da API em resposta HTTP 422, tá? Então a gente sim tem um formato de resposta, assim como a gente tem um formato de sucesso, e todas as exceções que a API, que qualquer módulo der, precisam usar, né, precisam herdar de base API exception.
Casos específicos, né? Erro 401 aí, né? Status code 401, produzido pelo middleware de segurança quando a API key é inválida ou ausente, não passa pelo contrato de etapa. Então, quando a gente tenta acessar a API sem uma chave ou com o valor da chave errado, 401 vai ser a resposta que a gente vai receber, tá? 422 é a resposta que a gente vai receber de erro, né? Produzido tanto pelo PyDentic, né, ou pelo AUD de esquema inválido, aquele modelo que a gente citou agora há pouco, quanto pelo render global de base API exception, né, erro em qualquer etapa do pipeline. Os códigos de erro específico de cada etapa seguem um padrão, né? Esse padrão, o estágio, né, que no caso é o módulo, o código de erro, que aí vai ter uma conversão em inglês para falar qual é o código, né, o que é que está acontecendo, sempre prefixadas pela etapa de origem. Então, no caso, como a gente viu, stage, módulo, né? E são definidas na documentação do próprio módulo. Essa documentação é aquele map.md. Temos aqui, por exemplo, no Mercado Livre, map.md, ok? Shared. A shared local do módulo, né? Vamos tratar aqui do módulo do Mercado Livre, né? Aqui no Mercado Livre a gente tem a shared do módulo, né? Cada módulo possui sua pasta própria, a shared, para recursos internos compartilhados entre suas etapas. Nenhum conteúdo da shared local de um módulo deve ser acessado por outro módulo ou pelo projeto global. Então aqui a gente cria a seguinte regra: essa shared do módulo do Mercado Livre só é do interesse dele, não é do interesse do projeto, o projeto não se importa com ele e os outros módulos também não devem se importar com ele. Ok? Temos aqui a planta, né, de como a shared está arquitetada, né, a planta. E aqui na direita a gente pode confirmar que é isso mesmo. Temos uma pastinha config, temos a pastinha infra, diversos arquivos init.py, né? E dentro de config temos settings, que esses settings aqui é a ponte, né, para acessar as variáveis de ambiente do módulo, tá? Tanto que aqui a gente pode ver que a gente está importando aquela biblioteca .env. Então, toda vez que no módulo a gente quiser acessar alguma variável de ambiente, a gente precisa antes comunicar com esse arquivo dentro de config, dentro de shared, né, que é o settings.py. E dentro de infra a gente tem o esquema de cache, a gente acabou de ver, não vou entrar nele de novo, mas fica dentro de shared também, ok? E aqui a gente tem falando o que eu acabei de dizer, né, sobre os settings. Ele carrega o .env do módulo e expõe as variáveis operacionais como constantes Python. É o equivalente em escopo de módulo de settings.py global, como eu acabei de dizer. Enfim, não vamos entrar em mais detalhes de settings aqui, né? A env também modular, vocês já sabem o que é, né? É onde fica as variáveis de ambiente do módulo, tá? No caso do Mercado Livre aqui, a gente já tem 5 linhas de código aqui, né, com variáveis de ambiente. E também tem a infra, né? A pasta de infra é a infraestrutura interna do módulo, contém a pasta cache com a rotina de limpeza cleaner, né, que a gente acabou de citar também. E os arquivos JSON de cache gerado em tempo de execução. Tudo isso a gente já viu, né? Aqui nesse final desse arquivo, né, a gente já está chegando ao fim. A gente já viu muita coisa que eu falei antes e a gente está repetindo aqui agora, tá? Agora a nomenclatura, né? Regras de nomenclatura. Arquivos e classes. O nome do arquivo é o nome da classe, né, em snack case. O nome da classe no código segue Pascal case, né? Então na hora de nomear as classes nos arquivos, né, a gente entra em exception aqui, por exemplo, a gente tem aí Pascal case, né? A gente tem downloader com D maiúsculo, exception com E maiúsculo, né? Só que no nome dos arquivos aí, a gente usa por conversão no Python, snack case, né? Minúsculo, e quando tiver espaço, né, no nome do arquivo, vai ser substituído por um underline, tá? Ou underscore, como preferir falar. E aqui temos exemplos, né? O nome do arquivo, service.py em snack case, a class em Pascal case, ok? E segue esse modelo aí para todos os módulos, toda a infraestrutura da API. É a nomenclatura universal dessa API, tá? Temos aqui também os modelos PyDentic do esquema de entrada, definidos no main.py do módulo, também seguem Pascal case,
com nomes descritivos do papel de cada módulo. Exemplo, o esquema do payload de busca e o esquema dos filtros, tá? Segue a mesma coisa. Os métodos das classes do pipeline seguem um padrão. Aqui no meu caso específico, eu trabalhava no PHP assim e eu resolvi trazer isso para Python, tá? Então, as nomenclaturas dos métodos seguem o seguinte formato. Seguem um prefixo padrão, tá? Então, aquela classe, né, por exemplo, um service, em todas as suas, em todos os seus métodos, sempre vai ter esse prefixo, independente, né? E após isso entra a entidade do método, né? Que pode ser uma ação, pode ser, enfim, pode ser qualquer tipo de coisa, né? Mas sempre o prefixo vindo antes. E aqui abaixo a gente tem um exemplo. Por exemplo, na classe configuration a gente tem o prefixo setup e configure, tá? Então na classe configuration sempre vamos ter setup ou configure como prefixo do método, tá? E aqui temos um exemplo, setup base URL, né? Setup totalmente em maiúsculo, totalmente em minúsculo sendo padrão. E após isso aqui temos em camel case, né? Segue o formato camel case, base URL. O mesmo exemplo aqui para service e para os outros, né? Por exemplo, service sempre vai ter prefixo execute ou process, né? E aí, um exemplo disso é o execute download, lá na classe service do download, ok? O mesmo segue para os outros. Os modelos PyDentic do esquema de entrada são declarativos e não seguem esse padrão de métodos. Então, aqui já vemos uma exceção do que eu acabei de falar, ok? Pastas e domínios. Nomes de domínios e módulos seguem snack case, letras minúsculas e underscores. Nomes de etapas são fixos, downloader, extract, output. Nunca renomeie essas etapas, nem crie etapas alternativas. Então aqui nas regras da API, quando vocês for pegar, nunca pode renomear nem downloader, nem extract, nem output. E também não pode criar novas etapas. Aí você vai ter que mudar toda a regra dessa API, ok? E o fluxo completo do post ao JSON, né? Já chegando aqui no final. Vamos entender aí como é que está funcionando, né? O fluxo completo do post até o recebimento do JSON. Então vamos lá. A primeira etapa do fluxo, o cliente envia um post para um endereço, né? Por exemplo, vamos supor que ele enviou um post para o Mercado Livre, né? Então aqui no lugar de domínio é Marketplace, no lugar do módulo Mercado Livre, com o header, API key e o payload de busca. Então ele enviou a requisição toda direitinho, né? Ele tem a API key e todo o payload de busca, né? Que é definido no esquema ou no esquema, fale como quiser. Depois o middleware, né? A API key middleware em formato Pascal, a gente pode ver aqui, né? Pascal não, eu esqueci o nome desse formato, mas enfim. Ele valida a chave. Se invalida ou ausente, retorna já o erro 401. Ou seja, se a chave não tiver no header, ou se o valor da chave do header não for válida, 401. Se não, prossegue normalmente, né? O Fast API valida o corpo do post contra o esquema PyDentic de entrada definido no pen.py do módulo. Se inválido, retorna erro 422, tá? Então aqui a gente já entra naqueles outros tipos de erro, né? Que a gente tem os erros de 401 e 422. Quarta etapa, o main.py do módulo recebe o payload validado e instancia o request transfer do download, populando-os com os dados do payload. Após isso, né? O main.py aciona o repository do download para consultar o cache. E aí vai fazer um cache hit, né? Vai procurar por aquele termo da query, né? Vai procurar a palavra-chave. E aí, depois disso, o main.py aplica field, limite e projeção sobre o resultado completo em cache e retorna o envelope com cache de true sem executar o pipeline. Então aqui a gente enxerga uma etapa de cache hit onde o cache dá certo. Agora, quando o cache não dá certo, né? Cache miss, o main.py aciona o service do downloader e aí sim a gente vai entrar naquela pipeline de extractor, de downloader, extractor e output, né?
Então, o downloader lê o configuration, executa a requisição, compaginação, retrieve e delay, tudo isso vai depender da configuração que você fez no seu módulo, tá? A partir disso, valida a resposta com o validator e retorna o conteúdo bruto ao main.py. Então aqui, já passamos pela etapa de downloader, tá? Aqui simplificou bastante, é um processo bem mais detalhado que isso, né? E aí, a etapa 9, o main.py passa o conteúdo bruto para o service do extractor. E aí, o extractor vai aplicar, né, a sua responsabilidade sobre esses dados extraídos do downloader. E o extractor aplica os seletores, extrai os campos brutos, valida com o validator e retorna o request transfer populado ao main.py. Então, após todos os dados já estarem populados, o main.py passa os dados extraídos para o service do output. Tá? Então pronto, já passamos pelo download, extractor e agora os dados já estão viajando para o output. Então o output vai usar um mapper, né, a classe mapper, para converter os dados brutos em response transfer e o validator para garantir o esquema final, retornando a coleção main.py. Então pronto, a pipeline já está toda executada, o controller orquestrou tudo direitinho, né? Já passamos por validações, por cenários de erros, por cenários de sucesso, e se tudo tiver ok até o momento, a main.py vai dar o golpe final e vai serializar cada response transfer via TOJSON e grava o resultado completo no cache via repository. Tá? Então a etapa final é o seguinte: serializa e grava o cache pelo repository, tá? Naquele save cache, passando os dados brutos pro repository, né? O main.py, por final, né, aplica filtros, limites e projeção e retorna o envelope de sucesso com cache de false ao cliente. Ok? Então é isso, né? Aqui a gente cobriu o fluxo completo do post ao JSON. Vamos a essa última headline aqui, né? Pelo menos as últimas. Agora temos aqui as regras de negócio. Vamos ler uma por uma. Toda requisição deve conter o header, né? A API key com chave válida configurada no ponto .env da raiz. Primeira regra, e a gente já cansou de ouvir isso ao decorrer desse vídeo que eu estou gravando aqui, tá? Toda vez que o módulo for acionado, é obrigado a verificar o cache antes de iniciar o pipeline, né? Então isso aqui vai nos poupar processo, né? Porque a gente já vai ter um cache salvo e se for encontrado, vai devolver instantaneamente, bem rápido. As etapas nunca se comunicam diretamente entre si, o main.py do módulo é o único intermediário, né? Regra estritamente importante, né? O main.py aqui age como um controller e as etapas da pipeline nunca podem se comunicar uma com a outra. A lógica de cada módulo é completamente isolada. Nenhum módulo acessa pastas ou classes de outro módulo. A única dependência cruzada permitida é o uso das classes base e das classes configuradas global em shared. Então, ou seja, nenhum módulo tem interesse em outro módulo e o único interesse dentro de um módulo é dentro de si e com a exceção, né, também de configurações de classes base lá em shared, tá? Que a gente tem aquele exception e também tem as classes base de downloader, de extractor e de output. Os esquemas PyIdentics de entrada declarados no main.py do módulo, né? Eles validam o payload na borda da API, os transfers, que são as classes puras, transportam dados dentro do pipeline, as duas camadas nunca se misturam, né? Então, ou seja, aqui nunca se mistura. Toda exceção lançada em qualquer etapa segue o contrato de base Exception API e resulta em resposta de 422. Isso aqui está fora de pauta, a gente já entendeu que isso aqui acontece, né? Que a gente sempre vai ter uma exceção base para formatar a nossa mensagem de exceção, de erro, né? No caso, em cenário de erro. Próxima regra do negócio: o cache armazena sempre o resultado completo e não filtrado. Filtros, limite e projeção são aplicados na montagem da resposta, né? Então, ou seja, na hora de fazer a raspagem a gente não está nem aí para filtros, para limite e para projeção. Quem se preocupa com isso é a última etapa, o output, né? Na hora de fazer toda a serialização aí serialização não, me perdoe, né? Fazer toda a limpeza dos dados com base nos nossos filtros. Regras e configurações operacionais de um módulo ficam dentro do módulo. O .env e o settings.py da raiz são exclusivos para a infraestrutura global, né?
Então aqui entra aquele termo, né, que a gente até explorou uma headline, que existe configuração global e configuração modular, né, singular para cada módulo. Todos os módulos seguem exatamente a mesma estrutura de pastas, etapas e classes e também arquivos, né? O que muda entre módulos é exclusivamente a implementação interna de cada classe, né? Porque tem que ter, né? A gente tem que saber trabalhar com cada scrapping internamente em cada classe. Então, o único desvio que a gente pode ter aqui é na hora de criar o código interno de cada classe e também do controlador, beleza? Próxima regra, todo diretório do projeto deve conter um init.py vazio, tá? Sinceramente, não sei a finalidade, eu só sei que precisa sim, né, para a aplicação funcionar, eu acredito que é para a detecção de arquivos, esse init.py está presente em todas as pastas, sem exceção alguma. A responsabilidade de persistir definitivamente os dados retornados é do sistema consumidor, não da API. Então aqui a gente reforça, né? A API ela faz o scrapping e retorna os dados. O que você faz com esses dados, se você vai fazer uma planilha ou salvar em um banco de dados, é responsabilidade do sistema que está consumindo, né? Então a responsabilidade fica ao consumidor. O projeto respeita os arquivos robots.txt do site alvos e segue as diretrizes da LGPD, né, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Então, nosso projeto ele é consciente também, né, a gente age sob a lei, sob a jurisdição, né, da política também de LGPD dos sites alvo que a gente vai fazer o scrapping. Por isso, antes de você montar um módulo de scrapping, é importante você estudar, né, sobre o site alvo que você vai estar fazendo. Você tem que buscar sobre os robots.txt, né, que definem sobre o que é que você pode fazer ou não naquele site, né? E também respeitar as diretrizes da LGPD, tá? Então tudo sobre a lei, e é isso, né? Agora vamos lá. Essas aqui foram nossas regras de negócio. Desafios de confiabilidade, né? Então aqui a gente vai entrar em alguns desafios agora, né? A evasão de bloqueio de IP. Uso de proxies residenciais rotativos quando necessário, né? Então, esse uso de proxies residenciais rotativos quando necessário indicam que você pode usar meios aí, né, para fazer um mascaramento de IP, né? Porque vai acontecer muito, por exemplo, de você tentar colocar essa API em produção e vai depender do seu servidor, né, quem vai ser o servidor, né? Deixa eu explicar. Uso de proxies residenciais rotativos quando necessário. Isso aqui diz o seguinte, que às vezes alguns sites que você quer fazer scrapping não vão aceitar o seu endereço de IP, né? Isso vai depender muito se você vai estar na lista negra deles, né? No caso, o seu IP. O seu IP pode estar na lista negra deles, por exemplo, quando você... por exemplo, aqui no Mercado Livre, o Mercado Livre não aceita requisições de VPS alugadas que estão na Hertzness, por exemplo. Então, ele bloqueia e não aceita as requisições. Então, diante a isso, não é possível fazer o scrapping, né? Já que não aceitou nossa requisição, não tem como fazer scrapping, não tem scrapping. Então isso é um desafio, tá? Dificilmente você vai ser bloqueado por servidores, tá? Resolução de CAPTCHA, que são a integração com serviços especializados quando necessário na etapa de downloader. A mudança de estrutura do site, quando o site alvo altera seu HTML, o extractor para de funcionar, o validator do extractor detecta a condição e lança exception com código específico do módulo. Então aqui é uma preocupação que a gente tem, não se vai acontecer, mas quando vai acontecer, porque vai acontecer, né? Os sites, por exemplo, o Mercado Livre, com frequência ele muda seus seletores CSS e também suas tags HTML. Então isso aí vai ser lançado uma exceção, né, do validator. Sempre que o site mudar o seu HTML, a gente não vai conseguir fazer o scrapping, né, seja por um campo ou seja pelo scrapping completo. Então é um desafio que a gente tem, que é essa mudança da estrutura do site. Não tem para onde correr, entendeu?
é uma preocupação que a gente tem e vai acontecer. Os únicos caminhos viáveis que eu vejo, né, para tentar vencer esse desafio, né, que a gente está dependendo de terceiros, é implementar algum tipo de IA que sempre que essa sessão for lançada, né, sempre que o validator não validar, a inteligência artificial vai no site de scrapping, vai analisar o que mudou e vai atualizar seus campos de seleção. Essa é a única forma que eu vejo que não necessita de uma revisão de web scrapping, por exemplo, tá? E a conformidade legal, né, cara? Você tem que ter um desafio aí, que é a conformidade legal, que tem que ter o respeito aos robots.txt dos sites alvos e a conformidade com a LGPD, que também é essa regra de negócio aqui, né, que a gente falou agora há pouco. Agora vamos lá. Agora já estamos aqui no Grand Finale. Como adicionar um novo módulo? Então, você vai ter que criar a pasta do novo alvo dentro do domínio correspondente, né? Então, se você quer criar um alvo Shopee, você vai ter que criar essa Shopee dentro do domínio de interesse, que é o Marketplace. Após isso, né, você vai ter que criar todas as pastas e os arquivos, toda a estrutura ali. Por isso que também a gente tem um script aqui, tá, que eu já deixei dentro da pasta DevTools. Para quem for usar essa API, já consegue executar esse script aqui, já constrói todo o módulo, toda a estrutura, né? Obviamente com arquivos vazios. Mas já vai construir toda a estrutura e vai adiantar muito o seu lado, ok? Então tenha ciência que existe esse script aqui Bash, né? Para você executar aí no seu terminal Bash. E aí beleza, replicar exatamente a estrutura de pastas, classe definida nesse documento, incluindo o init.py vazio em cada pasta, tá? Então, é isso, né? Você precisa criar aí toda a estrutura para fazer do módulo. E executando aquele script ali, você já consegue ter isso. Aí depois de documentar um módulo, aí você vai definir o contrato de entrada, contrato de saída, seletores, paginação, estratégia de cache e códigos de exception, tá? Após isso, implementar cada class das 3 etapas, herdando das respectivas classes base em shared base, né? Então aqui tem que herdar o contrato sim, download, extractor e output tem regras, tá? Então vamos deixar a integridade delas puxando de shared base global, ok? Após isso, vamos definir os esquemas pydantic do payload no main.py do módulo, né? Relembrando, né, só saindo um pouco aqui desse contexto, eu vou gravar um vídeo, né, explicando como criar um novo módulo com agentes de inteligência artificial que temos integrado aqui, né? A gente já pode ver aqui que tem uma pasta .cloud e uma pasta .agent. Então, nossa API também, né, tem agentes integrados que podem construir módulos, tá? Eu diria que 80 a 90% dos módulos aqui, por exemplo, do Mercado Livre que eu fiz até o momento, né? Obviamente teve a revisão humana, mas 90% do código foi escrito por IA e também foi revisado por IA, ok? E aí, beleza. Sexto passo para criar o módulo, adaptar o configuration com os parâmetros de acesso do novo site. Após isso, adaptar o service do extractor com os seletores específicos do novo site. Adaptar o mapper do output com as regras de normalização do novo site. Então aqui, as regras aqui estão bem mocadas e engessadas, tá? Depois disso, criar o .env e o settings.py do módulo com sua configuração operacional, estritamente importante, porém, às vezes não tem a necessidade de você ter variáveis de ambiente. Então esse passo 9 aqui é opcionalmente, né, para você fazer a sua configuração operacional. Após isso, né, você declara o objeto router. Lembra que eu falei que a main.py raiz ela identifica automaticamente quando um módulo é adicionado? Então, você tem que adicionar esse router no módulo para a main.raiz conseguir achar, beleza? E também fazer a rota, né, para fazer aquele post legal, para a gente obedecer a hierarquia, né, de domínio e módulo. E aqui 11, opcionalmente, você pode declarar um jobs, né, e agendar suas tarefas aí, beleza? 12, opcionalmente também você pode declarar um requirements.txt do módulo com as dependências exclusivas, tá? Eu acredito que dificilmente você vai precisar se você for construir um novo módulo, você vai precisar declarar requirements do módulo, né? Por exemplo, aqui no Mercado Livre, as dependências que a gente tem aqui
na main raiz, né? Quer dizer, no requirements.txt raiz, já atendem o Mercado Livre. Por isso que não tem a necessidade de ter um requirements dele, né? Aqui está vazio, não precisa de um requirements. Porém, se você criar um módulo e tiver outras dependências, aí você cria seu requirements, mas nunca adicione essa dependência aqui. Adicione lá e baixe de lá, ok? E não é necessário editar o main.py da raiz. O routing e os jobs do novo módulo são descobertos e registrados automaticamente. Ou seja, quando você adicionar um novo módulo, não se preocupe com a configuração global, porque ela já está bem definida. Você só vai precisar se preocupar estritamente com o seu módulo e o que há dentro dele. Tá? Configuração global, você deixa quieto, né? Tudo que não for do seu módulo, você deixa quieto. E aí, beleza? Como adicionar um novo domínio? Você cria a pasta do novo domínio na raiz do projeto, com esse arquivo aí vazio, né? Esse arquivo universal. Segundo passo, você cria os módulos de dentro do domínio, seguindo a mesma hierarquia universal. E terceiro passo, obviamente, todos os módulos do novo domínio seguem exatamente a mesma estrutura definida neste documento. Então, é isso, né? Após aí quase 2 horas de gravação, não sei se a gente já tem 2 horas de gravação, a gente conseguiu ler esse arquivo aqui, né? Visão geral. Eu me esforcei ao máximo aqui para tentar ler esse visão geral, né? Esse documento do projeto todo, porque tudo que está aqui está no projeto, e tudo que está no projeto está aqui. Então, essa é a documentação técnica geral do projeto. E eu me esforcei ao máximo para tentar explicar e deixar claro aí, né, para vocês. Eu não consigo fazer uma separação por vídeo, pois são muitas headlines aqui. Então, eu dividi os vídeos aí em partes, tá? Mas esse visão geral.md, reforço novamente, vai estar aqui dentro de DevTools, em docs, visão geral.md, ok? É o mesmo arquivo, a mesma coisa, tudo que lemos está aqui, beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo dedicado à visão geral do projeto. Nos próximos vídeos vamos ter um contato aí com o código do Mercado Livre. E é isso, muito obrigado.